Fala pessoal, canal Tecnologia e Classe aqui, e hoje eu quero comentar um pouco sobre as notícias de layoffs que a gente tem ouvido falar nos últimos 30 dias, né? Parece que ali no finalzinho de fevereiro e de março a gente teve vários desses. E hoje eu queria trazer um pouco dessas notícias e conversar um pouco com o tema sobre vocês. Eu sei que ele é um tema que ele é de muito interesse dos profissionais da tecnologia, desde o fim da pandemia, quando eles começaram a acontecer muito, né? E eu tenho certeza que esse é um tema central para a luta de classes, né, em pleno 2026, e por isso a gente está trabalhando num vídeo já, que vai ser um daqueles estilo vídeo documentário, né? O segundo deles já está gravado. O tema vai ser sobre o movimento misturado com trampista e tecnologia nos Estados Unidos. E o terceiro dele vai ser uma análise sobre o fenômeno dos layoffs, falando um pouco mais de teoria política mesmo, trazendo Marx ali para a jogada para a gente conversar. Mas esse vídeo aqui vai ser mais lúdico, nós vamos falar sobre as notícias e comentar um pouco, tá? Esse site aqui, layoffs.fyi, né? FYI, é um site gringo que agrega vários desses layoffs, alguns deles, inclusive brasileiros, porque as empresas brasileiras são enormes e fazem layoffs enormes. Tinha uma versão apenas brasileira desse site, que é o layoffsbrasil.com, e ela tá fora do ar. Então não sei se quem fez não pagou hospedagem e tal, seria legal ter esse site, porque era bom pesquisar. Eu sei que ocorreram muitos layoffs, assim, menores, né? E eu tô falando layoff barra demissão em massa, tem uma coisa que vai ser legal explicar, e nós vamos explicar quando chegar lá no final, que é a diferença entre esses termos. Existe uma diferença legal no Brasil entre esses dois termos, tá? Mas eu vou falar aqui sobre algumas notícias. 24/3, o mais recente, nós tivemos 1.000 trabalhadores que sofreram layoff na Epic Games, tá? Epic Games que faz o Fortnite, não sei se vocês estão ligados, eles fizeram uma cartinha explicando isso aqui. Um outro que teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil, dia 13 de março de 2026, 300 a 400 trabalhadores sofreram um layoff na Estônia. Eu trouxe esse link da Jovem Pan, porque é o link que estava, inclusive, no site Layoffs Mundial lá. Esse caso aqui é interessante, e aqui que vai vir a distinção sobre o que é layoff e o que é demissão em massa, porque a Estônia foi obrigada pela justiça a reverter esse layoff, tá? Porque basicamente, para fazer um layoff, que é um processo mais específico do que a demissão de todos esses trabalhadores, precisa haver um acordo com a classe, precisa haver um acordo com o sindicato, e eles não falaram com o sindicato. Então, se você é uma daquelas pessoas que fica, mas a empresa não pode demitir agora, tem que perguntar para todo mundo se pode demitir os trabalhadores. Você soa assim, tá ligado? Existe uma diferença legal que nós vamos chegar mais ali pro final quando a gente estiver comentando, tá? Mas então a Stone teve que desfazer isso, só que vocês vão ver que isso não faz meio que muita diferença, porque esses trabalhadores, eles sabem que eles já estão demitidos, inclusive eles vão largar essas vagas, tá? Outro caso que chamou a atenção, a Atlassian, em 11 de março de 2026, fez o layoff de 1.600 trabalhadores. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas você está falando, né, de empresas dos Estados Unidos, nós não somos brasileiros, né? Mesmo quem trabalha com tecnologia aqui no Brasil, o que tem a ver essas empresas? Muitos brasileiros trabalham subcontratados nessas empresas, trabalham para fora, né, que o pessoal fala. Então, tipo, muitos brasileiros caem nesses layoffs gigantes também, até porque o Brasil é um grande, digamos, exportador de trabalhadores de tecnologia nesse sentido. Eu recebi vários relatos de pessoas dessas empresas aqui também. Essa aqui, que eu não recebi relato de ninguém que trabalhava nela, mas é um caso que chama bastante atenção e eu quero trazer ele como um ponto para a gente discutir mais tarde nas conclusões. A Block, que é a empresa do Jack Dorsey, esse cara aqui que é o ex-Twitter, né? Do cara que vendeu o Twitter pro Elon Musk. No dia 26 de fevereiro, eles demitiram 4.000 trabalhadores. E eles são uma empresa que não é o que a gente chamaria de uma Big Tech, tá? Algo que é interessante, quando eles fizeram essa demissão, as ações deles subiram 18%, porque ela foi uma demissão que, segundo eles, foi para modernizar e usar ferramentas de IA para automatizar melhor os fluxos de trabalho. Essa aqui, voltando um pouco mais, mas lá por outubro de 2025, a Amazon fez a demissão, ou pelo menos indicou que ia estar demitindo até 30.000 trabalhadores, não só do setor de tecnologia, mas foi um corte enorme. E a Amazon vem passando por diversos
round de demissão, de layoff, e agora eles estão com uma polêmica que nós ainda não trouxemos no canal, né? Mas é que é o desejo de não contratar mais e investir completamente no uso das ferramentas de IA que eles têm dentro do setor de tecnologia. E, enfim, é irônico que isso coincide também com algumas falhas que eles têm tido de cair os servidores da AWS, esse tipo de coisa, mas enfim, a gente vai talvez trazer um vídeo só sobre a Amazon e essa questão do uso de IA que eles estão fazendo. A Meta não demitiu ninguém ainda agora, esse ano, mas eles anunciaram a intenção de demitir 20% do seu efetivo. Eles disseram assim, talvez a gente esteja... Nem sei se eles disseram ou se vazou para a imprensa, sabe quando vaza? De que eles iriam demitir 20% dos trabalhadores. E a valorização das empresas deles foi de 3%, ok? Todas essas coisas têm fontes e algumas notícias que eu trago para vocês que vão estar no nosso roteiro em teclas.sobrando.tv ou no comentário fixado. E o Mercado Livre, nós fizemos vídeo aqui, mas começaram 2026 com o layoff, né, de 119 pessoas. E esses trabalhadores têm feito um movimento, organização para denunciar isso que tem acontecido. Sigam o trabalho deles em Trabalhadores Meli em todas as redes sociais, tá? Nós já fizemos vídeo em colaboração com eles, nós já participamos de atos que eles fizeram parte, então esses são trabalhadores que estão se organizando com relação a isso. Só que agora que a gente passou dessa parte mais seca aqui, que a gente só fala de todas as notícias e tal, vamos explicar algumas coisas. Na lei brasileira, existe uma diferença entre demissão, o que vocês poderiam chamar de demissão em massa também, e o layoff. Isso é uma questão de lei, tá? Por quê? Porque o layoff, ele é um acordo coletivo entre os trabalhadores e a empresa. Geralmente, eles vão ser representados pelo sindicato nisso, né? Onde o salário dos trabalhadores ele vai ser suspenso por um período e eles vão ser recolocados na empresa ou retreinados, tá? Quando isso acontece, o governo também tem um fundo que é tipo um seguro-desemprego que ele ajuda os trabalhadores nesses casos. Peço desculpa para o pessoal que é jurista e advogado se eu falei alguma coisa um pouquinho errada, vocês podem me corrigir nos comentários, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, geralmente o que acontece, tá, pessoal, é que essas empresas pegam e elas iniciam o layoff por causa dessa vantagem de que a pessoa não está sendo demitida. Porém, eles vão reduzir os gastos com essa pessoa e eles sabem, né, que nem aquele caso da Stone, que essas pessoas elas não vão ficar fora do mercado de trabalho recebendo uma espécie de seguro-desemprego e não trabalhando. O que essas pessoas vão fazer? Elas vão querer achar uma outra oportunidade, né? Se você está recebendo layoff da empresa, ou é porque a empresa está indo de mal a pior, ou porque a empresa não está precisando de ti e tu sabe, né, que tu já não é mais desejado ali. É melhor achar um outro emprego. E daí as empresas, e isso fica muito claro no caso do Mercado Livre, a gente fez isso no nosso vídeo falando sobre isso, oferecem o plano de desligamento voluntário, o PDV, para que o trabalhador ele mesmo negocie alguns termos ali com a empresa e saia. E as empresas só fazem isso, pessoal, porque daí elas podem arcar com menos custos por demitir essas pessoas na prática. Ok? Então, toda vez que a empresa faz isso, ela está sonegando de vocês os direitos de vocês para que vocês recebam menos pela demissão que vocês têm. Então, não é questão de, a empresa não pode mais demitir. Não, a empresa tem que fazer o processo correto de demissão e o fato de que eles não fazem isso se deve ao quê? Se deve a como o mercado de trabalho tá, porque o mercado agora é um mercado dos empregadores, né? Diferente da pandemia, onde estava muito fácil de arranjar emprego, tinha pessoal na tecnologia trabalhando 2 empregos, o pessoal estava trabalhando para fora, agora não é mais assim. E daí a gente vê as empresas tendo essa facilidade de usar a demissão dos trabalhadores como uma maneira rápida de mostrar resultados no final do quarter, dizer que houve um corte de custos, aumentar as ações, a valorização da empresa sem maiores consequências. E isso é uma coisa importante salientar. Claro que as empresas sempre vão poder fazer isso, mas o fato é que agora está muito fácil para elas fazerem isso e elas tomam essa opção sempre que elas conseguem. Porque nesse conflito entre os interesses da empresa e os teus, né, que é trabalhador da empresa, a empresa está com muito poder nesse momento. E isso, né, que elas fazem também cria uma competição entre os trabalhadores e mina a solidariedade entre eles, diminuindo ainda mais o poder desses trabalhadores frente à empresa. Mas por que agora esse mercado está ruim para os trabalhadores? Que fatores influenciam nisso? Bom, a maioria de vocês deve saber já, mas o número de pessoas desempregadas, que é basicamente a oferta dos trabalhadores que poderiam estar pegando aquela mesma vaga que você está competindo, vai fazer ficar mais difícil para tu conseguir um emprego. A demanda por trabalhadores também, né? Quanto a empresa está precisando por esses trabalhadores e quanto ela estaria disposta a pagar por eles. Obviamente, essas coisas são influenciadas pelas novas ferramentas, as novas formas de trabalhar, que seria a IA, a automação,
e também pela ideologia da sociedade, né? Como a sociedade está vendo a questão do trabalho e a percepção dos trabalhadores sobre o próprio mercado de trabalho. Então, a maneira como a televisão fala, a maneira como as redes sociais falam, no caso, né, quem participa das redes sociais, a maneira como os influenciadores falam sobre isso, a maneira como, né, o teu pai, que tu vai lá num jantar em família e ele diz assim, eu soube que a área da tecnologia é uma área muito boa, em que todo mundo consegue emprego. Essas coisas, elas conseguem moldar como a gente está vendo no mercado e, obviamente, as empresas que a gente fala, principalmente as grandes empresas como Amazon, Meta, né, as fintechs aqui no Brasil, como por exemplo o Nubank, a própria Mercado Livre, que são grandes contratantes de pessoas, elas conseguem moldar essa oferta e demanda também criando essas demissões em massa, esses layoffs, e colocando na cabeça dos trabalhadores, às vezes na marra, né, usando os gerentes para sabotar o sindicato e tal, como o Mercado Livre fez, essa percepção de que eles são mais fracos agora no mercado. E algo que é interessante a gente falar sobre isso é que o que a gente está vendo não é exatamente o resultado da introdução da IA no mercado de trabalho. Isso daqui, na realidade, é uma narrativa muito conveniente, tá? Eu não tô querendo dizer que as vagas não vão sumir por causa de automações que a gente tem e que o capital, né, não vai fluir para outros setores. É uma coisa que a gente já falou, assim, tem alguns setores de serviços que talvez eles estejam sumindo para serviços de software, que são coisas que estão usando IA, por exemplo, ou até que as empresas não podem demitir. Porém, como as demissões elas afetam o funcionamento da empresa e a percepção sobre a empresa, e várias delas, né, são trocadas em mercado, elas têm ações, elas precisam prestar contas para os acionistas, demitir sem um motivo aparente, né, apenas porque tu tá pensando a nossa força de trabalho está muito grande, a gente está gastando muito com ela, pode mostrar o quê? Não tá conseguindo pagar os trabalhadores, você vai falir, por que você tá demitindo tanta gente? Porém, demitir por causa da IA, que nem eu mostrei para vocês que aparentemente a Meta tá fazendo, a Block tá fazendo, fica assim, caralho, os caras estão inovando pra caralho, como é que eles podem demitir tantas pessoas e mesmo assim, né, continuar sendo essa empresa maravilhosa? Mesmo que isso não seja necessariamente verdade. E é o que eu tô dizendo, parece que a gente tá vendo uma constante piora dos produtos de tecnologia, tá? Isso é só uma sensação que eu tô, pessoal, mas a gente teve um ápice de qualidade ali de alguns produtos, talvez, entre 2016 e entre a pandemia ali, em que as coisas parecem que estavam funcionando bem. A área que a gente trabalhava com tecnologia, principalmente eu que trabalho com desenvolvimento, a gente desenvolveu boas técnicas de como lidar com as coisas, de como falar com o time de produto, pegar os feedbacks e desenvolver. Agora, a minha impressão como alguém que trabalha na área, parece que tá tudo indo pro caralho e tá tudo uma bagunça de novo, porque todas essas novas tecnologias, elas chegaram para criar essa sensação de que a gente tá inovando o tempo inteiro e que a gente não precisa dos trabalhadores, mas eu nunca senti a qualidade dos produtos no geral tão zoada, tá? Me digam vocês que trabalham na área se vocês acham isso, porque é só uma percepção anedótica minha. Mas o resumo que eu queria falar da situação para vocês é que os layoffs ou demissões em massa, né, mesmo que tenha essa diferença legal, o efeito é muito parecido porque as empresas fazem layoffs para tentar demitir o máximo de pessoas pagando o mínimo de dinheiro, mais a inteligência artificial e a automação, mais a ideologia da sociedade que diz, né, que a sociedade ela funciona desse jeito, que tu não tem que reclamar, né, mais o seu coleguinha concorrendo com você cria essa situação de abaixa a cabeça, trabalha, não conversa com ninguém, são todos seus potenciais inimigos e não se organize, né? Mas o que eu tô dizendo pra vocês, pessoal, organizem-se. Vocês precisam se organizar para lutar pelos seus direitos. Encontrem um movimento. A gente sempre recomenda os movimentos ligados à unidade popular, então eles têm um movimento MLC que é ligado ao sindicalismo. Porém, vocês podem procurar o pessoal do PCBR também, procurem o pessoal do MTST, procurem qualquer que seja o seu sindicato e se organizem com o pessoal. Vejam como é que tá o negócio. Eu gosto muito de como o Marx escreve no início do Salário, Preço e Lucro, né? Que é uma palestra muito simples que ele faz para os trabalhadores lá, explicando esses conceitos sobre como o salário é afetado pela demanda, e é afetado pelas contratações, e é afetado pelo preço das coisas. Todas essas relações que são extremamente importantes para a gente entender no capitalismo. E daí, quando defrontado por um trabalhador que está dizendo basicamente assim, se subir o salário, vai subir o preço das coisas e vai ficar tudo caro igual, então a gente não deveria lutar pelo nosso salário. Ele diz assim, olha, o teu chefe quer que tu pense que a economia capitalista é uma grande sopa. E se os trabalhadores tiverem uma colher que é grande demais, né, para que eles peguem a parte que é justa deles, a sopa vai ficar menor.
Mas na realidade o teu chefe só diz isso porque ele tá com uma colher gigante e ele quer que a colher de você seja muito pequena, sabe? O Marx já falava da colher comicamente grande naquela época. Em resumo, se os trabalhadores estão muito fracos, eles vão receber pouco na economia. Se os patrões estão muito fortes, eles vão espolhar cada vez mais os trabalhadores. A luta de organização é para aumentar a força da nossa classe. Existem todos os outros fatores que estão mudando a oferta de trabalho, a demanda por trabalho, a automação, todos esses fatores são reais. Porém, tem um fator que a gente pode influenciar, que é a nossa força como classe para, por exemplo, não ser tão fácil para as empresas fazerem esses layoffs aí, para as empresas demitirem todo mundo a rodo. Se as empresas fizerem isso, se é uma escolha, se elas querem demitir, porque elas podem demitir, elas vão sofrer as consequências de ter feito isso. É isso que a gente pode fazer como trabalhador, se organizar. Beleza, pessoal? E não esqueçam, né, que toda organização econômica, como sindicato, deveria ser uma organização política também, para a gente conscientizar quanto à luta das outras classes, quanto às outras questões que afetam a classe trabalhadora. Mas, enfim, vocês entenderam, esse vídeo aqui é um vídeo bem simples, direcionado apenas a essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Somos o canal Tecnologia e Classe. E este sábado, dia 28/3, às 19 horas, estaremos numa mesa com Humberto Matos e professor Ricardo Leães, falando sobre Big Techs, redes sociais e muito mais, no evento que vai ser a primeira conferência antifascista. Beleza, pessoal? Nós nos vemos lá, canal Teclas, saindo, falou!